E nós vamos falar agora sobre a novidade que o Jeffrey Cicchini mostrou aqui sobre os registros do Felipe Martins. Temos um nome, mas eu acho que não é o nome correto, tá? Olha só, ele mostrou aqui, ó, novidades do caso Felipe Martins. E temos uma prova documental agora da fraude do sistema que aconteceu em 2024, depois do Felipe já estar preso. E aí ele mostrou isso daqui, ó. Detalhes do documento. 06/5/2025, corrigido, Macrae Karen OCC. Aí tem um outro nome aqui, 04/25/2024. Então tem muita gente dizendo que é essa Karen Macrae. Ela é esquerdista mesmo, tá? Mas eu acho que não é ela. Eu acho que isso daqui, ó, ela corrigiu a coisa. Ela é uma oficial lá do CBP, do Controle de Fronteira americano. Então ela não é a culpada, o pessoal tá entendendo errado. Ela foi quem corrigiu o problema. Agora, esse caso aqui, esse nome que está oculto aqui, que não quiseram liberar ainda, é o nome da pessoa que efetivamente fez a fraude. Então tá aqui, ó. O Cicchini deu a seguinte mensagem. O Cicchini, para quem não sabe, é o advogado do Felipe Martins e também tem uma presença nas redes sociais muito forte também. Aqui, ó, novidades do caso Felipe Martins. Esse é um trecho de uma prova documental sobre a fraude no sistema migratório americano, que em breve será apresentado ao público. Ih, rapaz. Cenas dos próximos capítulos. A fase de produção de provas nos processos em curso nos Estados Unidos tem sido muito produtiva. Agora já sabemos que os registros originais foram preservados e identificamos quando o primeiro registro fraudulento foi criado, em 2024, quando Felipe Martins já estava preso. Ou seja, lembra essa história, né? O Alexandre de Moraes disse que o Felipe Martins tinha entrado nos Estados Unidos de forma ilegal e que, portanto, ele era suspeito, só que todo mundo sabia que ele tinha pego o avião de Brasília e ido lá para Ponta Grossa, no Mato Grosso, no Paraná, e portanto não tinha fraude nenhuma, não tinha nada de errado com o Felipe Martins. Mas aí ordenaram a prisão preventiva dele. Aí ficou muito estranho, porque todo mundo levantou isso, peraí, tá preso por quê? Primeiro porque mesmo que ele quisesse viajar no final de 2022, se ele quisesse ter ido para os Estados Unidos, ele poderia ter ido. Não havia nenhum impedimento para ele viajar para os Estados Unidos, né? Aí, ou seja, criaram uma situação de que não, mas ele fugiu antes de ser acusado de qualquer coisa e não sei o que lá. Aí o que aconteceu? A reportagem do Guilherme Amado. Vocês lembram, o Guilherme Amado apareceu com uma reportagem do nada, dizendo que havia um formulário dizendo que o Felipe Martins tinha entrado nos Estados Unidos. Isso foi usado pelo Alexandre de Moraes para manter a prisão preventiva dele. Por quê? Porque tava ficando feio, não tinha nada contra o cara. O que prendeu o cara por quê, né? Aí, agora a gente já sabe que o registro fraudulento foi feito depois que ele já estava preso. Foi justamente, adulteraram o sistema para colocar o nome do Felipe Martins na entrada lá, e assim o Alexandre de Moraes poder fazer, culpar o cara, dizer que ele tinha entrado nos Estados Unidos de alguma forma, forjado a entrada nos Estados Unidos de alguma forma, e manter ele preso e torturar ele para tentar obter uma delação premiada, né? Todo mundo já sabe dessa parte. O Felipe Martins foi apontado pelo Mauro Cid como sendo a pessoa que supostamente levou a minuta do golpe na reunião e não sei o que lá, e o pessoal do STF queria muito ter uma segunda delação premiada. Aí agora o pessoal tá dizendo que tá havendo a produção de provas, o Cicchini colocou essa informação aqui. Aí tá muita gente aqui embaixo, se você for ver os comentários, todo mundo olhando aqui sobre essa Karen Macrae, né? Que seria essa pessoa que tá escrita aqui em cima. Mas essa mulher aqui, ó, pelo que eu entendi, ela corrigiu o problema no dia 5/6/2025. De 5 de junho de 2025, ela corrigiu o problema. O problema foi colocado no dia 25 de maio de 2024. Então, ou seja, aqui a gente tem a informação original de quem fraudou a coisa. Ele botou aqui, ó, ele escondeu as coisas aqui justamente por conta de ser o nome da pessoa. Ele não quer falar o nome ainda da pessoa que tá aqui, porque certamente essa pessoa tá apavorada nessa altura. Eles estão contando de pegar mais informação, estão pegando mais informações em cima dessa pessoa, né? Eu dei uma procurada aqui no nome dela. Ela já foi advogada pela Califórnia, ela é da Califórnia. Aí, se você olhar aqui, ela é atualmente, ela assistente-chefe do CBP de Tampa, né? Que é de Orlando, ali da Flórida. Então, ou seja, ela é a chefe da turma lá do CBP. Então, muito provavelmente, o que o Cicchini fez aqui, esse nome que tá aqui em cima é a pessoa que corrigiu o problema, não é a pessoa que causou o problema, tá? Ela é a chefe da equipe toda lá, né? Agora, o nome da pessoa que mexeu na coisa mesmo, que realmente foi lá e botou o nome, é o que tá escondido aqui, ó. A gente não sabe ainda o nome tá escondido aqui. Então, só para deixar claro, cuidado para não ficar incomodando muito a senhora Karen lá, porque a gente não tem nada contra ela, não é ela o problema. Mas independente de quem foi um ato gravíssimo isso daqui, né? Isso daqui tem o potencial também de jogar uma bomba nessa
essa história toda, inclusive em cima da Polícia Federal brasileira, né? Porque pode ter sido por pressão da Polícia Federal, pode ser pressão do Alexandre de Moraes, pode ser pressão do Jorge Soros, pode ser, não pode? Jorge Soros, vocês sabem que, né, a gente tá entendendo já que o Alex Soros e o Jorge Soros estão por trás dessa pressão toda brasileira contra o Bolsonaro, tá mais do que claro isso, né? Vamos aguardar para ver o nome da pessoa que aparece aqui, mas sem dúvida alguma vai ser uma bomba essa história. Ele tá falando aqui que em breve, tem mais coisas, em breve mostraremos mais provas. Pô, Chiquini, aguarde o próximo episódio dessa novela, é foda, cara, porque ficou todo mundo ansioso com isso, cara. Isso aqui vai ser uma pedrada. E a gente vai falar agora sobre um tweet do Paulo Figueiredo que muita gente está curiosa de saber o que é, tá? Ninguém sabe o que é, um tweet meio criptografado aqui que ele colocou, mas bastante curioso. Olha só o que diz o Paulo Figueiredo. Esse negócio de travestir holding patrimonial de instituto jurídico é bem inteligente, devo admitir, mas era óbvio que os americanos iriam pegar, né? Acredite, o destinatário dessa mensagem sabe do que eu estou falando. Então ele mandou um recado para alguém, não quis dizer nada, falou sobre instituto, sobre holding patrimonial. Vamos tentar decifrar essa mensagem aqui dele, ver que a gente consegue, porque eu não sei também, tá? Ele que sabe, ele que colocou o tweet, ele deve saber de quem que ele tá falando. Eu vou aqui especular quem que poderia ser nessa situação, né? De quem que ele poderia estar falando. Vocês sabem que a lei Magnitsky, ela afeta a pessoa que está na lei e também qualquer pessoa associada, ou empresa, ou holding, né? Ou qualquer empresa que a pessoa faça parte. Então, pode ser isso que ele esteja querendo falar aqui, que pessoas, ou Alexandre de Moraes, ou alguma outra pessoa que possa estar entrando na lei Magnitsky, que poderia estar com essa preocupação aqui e tentou esconder uma holding patrimonial de instituto jurídico, né? Olha o que acontece. O que é uma holding patrimonial? Holding patrimonial é uma empresa que você cria para não pagar imposto de herança. Você abre uma pessoa jurídica, de preferência fora do Brasil, de preferência em outro país, onde tenham leis de herança mais brandas, e daí você bota o seu patrimônio nessa empresa e bota os seus filhos como sócio nessa empresa também. Então é todo mundo sócio na empresa. E aí, no contrato social da empresa, se você morrer, os seus filhos herdam a empresa. Então a empresa fica ali. Teve transmissão? Teve entrega de alguém para alguém? Não. Você simplesmente saiu da sociedade e eles continuaram a sociedade ali. Então, assim, é bom sobre vários aspectos, né? O que ela descreve aqui, ó. Maria e Vivi e José Xandão são casados e têm 2 filhos, o Francisco e a Ana, e tem alguns imóveis, alguns terrenos. Esse tipo de coisa tem custo, tá? Você abrir uma empresa assim, uma holding familiar, tem custo, tem que pagar advogado, tem que pagar contador. Então, assim, não vale a pena você fazer isso se você não tem porra nenhuma. Vai botar o quê? Vai botar as cuecas no nome da empresa? Mas quem tem dinheiro mesmo, quem tem terrenos, imóveis e coisa e tal, faz esse tipo de holding patrimonial. E isso pode ser feito por outras gerações também. Se os seus filhos quiserem, eles botam os filhos deles como sócios na empresa também. E isso vai seguindo em várias gerações, esse tipo de coisa, né? Enfim, aí, ou seja, o que ele está dizendo é que alguém está disfarçando uma holding patrimonial de um instituto jurídico, né? Então, ou seja, alguém que tem muito dinheiro, muitos patrimônios, muitos imóveis, tá botando isso na forma de uma holding patrimonial que, na verdade, é um instituto jurídico. Eu não sei de quem que o Paulo Figueiredo tá falando. Ele pode estar falando do Alexandre de Moraes. Talvez o Alexandre de Moraes tenha um instituto que ele chama de holding. Mas quando fala de alguém do STF que tem instituto, todo mundo lembra do Gilmar Mendes, que é dono do Instituto IDP, como é que é o nome? É Instituto de Pesquisa e não sei o que lá, de Desenvolvimento e Pesquisa. Eu achava que era Instituto de Direito Privado, né? Mas não, é Instituto de Pesquisa, não sei o que lá, não sei o que lá. Enfim, é o IDP, Instituto da Dupla Penetração do Gilmar Mendes, né? A primeira coisa, dá pra ver que é uma empresa, tem uma sede, tem um lugar físico, as pessoas vão lá e tem aulas, né? Tem campus aqui, tem endereços e coisa e tal, e você pode se inscrever lá. Então, assim, é uma empresa física, né? Agora, o que o Paulo Figueiredo tá falando é que isso, na verdade, seria uma forma de ocultar uma holding familiar. Então, ou seja, aí me levantou a suspeita de que estariam falando do Gilmar Mendes. Eu não sei de que o Paulo Figueiredo está falando, né? Então eu vim aqui na ficha do governo federal do IDP, do Instituto do Gilmar Mendes, né? E tá aqui, ó, Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa IDP Limitado. Então é isso daí. Quem são os sócios desse instituto? Vamos ver aqui. Bom, o quadro societário tá aqui, tem 2 sócios do instituto. Não fala quanto cada um tem em porcentagem da coisa, né? É a Roxel Participações Limitada. Então uma outra empresa aqui com o nome de participações, tá? Pode ser que seja
dona de mais coisa também, né? E uma outra pessoa aqui, eu não vou mostrar o nome porque certamente é um parente do ministro, né? Alguém com o sobrenome Mendes aqui, né? Então eu não vou mostrar o nome por questão de não fazer doxing em ninguém. Então não vou falar aqui quem é a pessoa, mas é Mendes, tá? É alguém e é o sócio administrador. E aí você vê, bom, mas e essa Roxel Participações Limitada? Que diabo é isso? Bom, tá aqui, ó, Roxel Participações Limitada, esses dados são todos dados públicos. Tá aqui, é uma sociedade empresarial limitada, não é MEI, não sei o que lá, tem um capital social de 9 milhões de reais. E quem que são os sócios? Bom, são 3 pessoas com sobrenome Mendes. O último aqui, ó, Gilmar Mendes. Então, o Gilmar Mendes é um dos sócios dessa coisa de participação da Roxel Participações. E tem 2 outras pessoas que eu acredito que sejam os filhos do Gilmar Mendes. Essa primeira aqui é justamente o mesmo cara que administra o IDP, o filho dele que administra o IDP. A outra pessoa aqui, eu imagino, seja a filha dele, ou alguma coisa assim. E, ou seja, isso daqui tem toda a pinta de uma holding familiar, como eu falei, é o que caracteriza essas holdings familiares. Agora, qual que é o ponto, né? Evidentemente que o Paulo Figueiredo está falando isso, por quê? Porque se o Gilmar Mendes entrar na Lei Magnitsky, ó, Gilmar, o pessoal sabe que você tem bens e coisa e tal, né? E mais do que isso, quando ele fala que está travestindo o Instituto Jurídico de holding patrimonial como instituto jurídico, isso é uma ameaça muito maior do que você pode imaginar. A impressão que dá lendo isso daqui do Paulo Figueiredo é que ele está dizendo para o Gilmar Mendes, supondo, tá? Que ele está dizendo para o Gilmar Mendes, ó, a gente sabe que tu tá usando o IDP como uma holding familiar, então isso vai entrar na Lei Magnitsky, coisa e tal, né? Mas, se você parar para pensar, eles poderiam ir só direto na Roxel Participações, que é a holding familiar propriamente dita. Dizer que o Instituto Jurídico é a holding familiar, é uma holding patrimonial, significa que a holding em si pode ser objeto da Lei Magnitsky. Entenderam o problema? Hoje, né, por exemplo, o Alexandre de Moraes, até onde eu sei, ele não tem nenhuma empresa fora disso aí. Ele tem um escritório, né, mas o escritório está no nome da esposa. Mas não tem, por exemplo, uma universidade, fazendas e coisa e tal. O Gilmar Mendes tem. E no momento que isso acontecer, o instituto todo seria sancionado pela Lei Magnitsky. Ou seja, ele automaticamente, todo o instituto seria proibido de ter conta corrente em banco, de pegar empréstimo, de transacionar em dólar, aqui e na Europa. Se eu entendi corretamente, porque, de novo, o Paulo Figueiredo foi críptico aqui na mensagem, eu não sei se eu entendi direito, posso ter entendido errado. Mas se eu entendi direito aqui, o Paulo Figueiredo, o que ele está avisando aqui para o Gilmar Mendes é o que a gente sabe da parada da sua holding familiar ali, da sua holding patrimonial. E vamos considerar o instituto inteiro, o IDP inteiro, como uma holding patrimonial sua. E, portanto, vai entrar tudinho, meu amigo, tudinho na Magnitsky. Vai ser complicado, hein? Os professores do IDP vão ter problema para receber salário, hein? Não vai ficar fácil para o pessoal não, hein?